Gente, vou começar então, para a gente não ficar também, né, desrespeitando quem chegou. O vídeo vai ficar disponível depois, então se a ideia é a gente ter uma. Oi, Yara. A gente ter um arsenal de entrevistas com temas variados para vocês, né, acessarem, para a gente poder citar na aula. Às vezes a gente fala de uma coisa que não é a nossa especialidade, então tem sido uma oportunidade de trazer pessoas que têm especialidades que eu comento e não tenho, né, como que fala? Realmente, ela fala do arame farpado o tempo todo. Que pessoas que eu não tenho, como é que fala, propriedade, né? Coisas que eu não tenho propriedade para falar. Então é legal trazer as pessoas. E como Nathalie está nos abandonando. Não é culpa minha, não foi uma Não, escolha, gente. não, burocracia, né? A gente É, também, ninguém tem burocracia. como fazer nada. Ah, E justo que seja, né, que hajam regras, mas é muito triste. uhum, é E verdade. aí eu achei que ia ser muito legal a gente ter esse registro e de repente até você voltar para falar de outras coisas, porque Tati, é uma peça que eu amo de um amigo diretor, mas eu acho que ele não tá aqui, não sei. Mas depois eu te mostro. Procura aqui no Instagram, é a ponto farpado. Eles têm o Instagram da peça. E aí eu pensei da gente falar um pouco de acrobacia, porque é um tema que os alunos têm você como referência. A gente fala que você saindo vai ficar capenga isso por enquanto, porque é o que parece, nenhum professor tem o interesse de se aprofundar nisso, né, nesse momento. E, Uhum. e aí eu pensei da gente começar falando por que que você trabalha com acrobacia, como que surgiu isso, se você se formou artista de circo, atriz, como é que foi esse caminho para a gente entender qual é a relação da acrobacia com a cena. Tá. Fala aí. Então, inicialmente, tudo começou com a Trupe Padarjan, que é uma companhia que eu faço parte. Eu sou uma das integrantes, fundadoras, né? É aqui do Rio de Janeiro. Tem 14 anos, meu Deus. E eu vi a primeira peça. Né? Poxa, aí a gente vê como tá ficando velho. Enfim, Ah, não, a primeira não, porque 2006. não tinha 14 anos que eu vi, não. Não, não, é porque assim, a companhia surgiu em 2006, mas a primeira peça, quando você viu, você deve ter visto lá para 2010, Ah, isso aí, né? Surgiu em 2006 o grupo, né? legal. Então, O que já é legal da gente falar, porque às vezes as pessoas querem fundar uma companhia em um mês estrear. E olha só a diferença nossa, do que você está falando. não, com certeza, porque o que que acontece? A gente intuitivamente tinha já uma coisa intrépida de experimentação de corpos, de encaixe, desencaixe, de peso contra peso. Então, e nosso primeiro espetáculo, que foi Cidade das Donzelas, ele começou como esquete. Então, foram 2 anos até a estreia. Então, não é tão rápido, assim. Na verdade, Então, galera. é, foram 2 anos para estrear a peça. Mas a gente já desde o início, a gente tinha a intenção de ser uma companhia de pesquisa. Então a gente sabia que o caminho era longo, como uma escolha nossa de pesquisar mesmo cada detalhe da cena. E então a gente começou, no caso, a peça tinha referências de comédia dell'arte, e a gente já tinha esses aspectos intrépidos corporais. Então a gente começou a experimentar intuitivamente. Ninguém tinha estudado circo ainda, técnica acrobática, né? Então, Isso a é muito. Você partir. falou vários pontos interessantes, só para a gente não perder. Primeiro ponto é a questão de uma companhia de pesquisa. Talvez não seja claro para todo mundo o que é uma pesquisa dentro de um grupo teatral, porque lógico que existe o aporte teórico, mas você está falando de uma pesquisa que é uma investigação corporal e prática, né? Só para ficar claro, é disso que você está falando? Sim, é disso que eu estou falando, e na verdade é importante falar essa questão teórico-prática, porque Isso. a gente pesquisa para a cena, a nossa ideia é ser uma companhia cênica, né, teatral, mas a gente nunca fez essa diferenciação. Por isso que eu acho algumas separações até estranhas quando falam, você é da prática. Eu não acredito nisso. Legal. Porque, Isso é assim, muito a importante. prática, ela não está dissociada da teoria. Então, é que eu já ouvi algumas coisas assim, sabe? Tipo, mas você é da prática? Sou da prática, sim, obviamente, mas a prática, ela não está isolada da teoria. Inclusive, eu já ouvi isso dentro da academia.
lá na Unirio, Muito, assim, de tipo, muito. a minha turma de mestrado foi uma turma que entrou muito, muito artista, assim, da prática, estava atuando na prática e estava ali também pensando sobre o seu fazer teatral. Na E verdade, foi, eu acho mais comum a pessoa que tem uma prática entender a falta que a teoria faz e fazer uhum, essa combinação óbvia. Devia ser óbvia, né? Que é óbvia para é, tantas culturas. uhum. Mas na academia tem muito da teoria sem a prática, né? Então acho que É, acaba gerando isso. e tem um preconceito na academia também, porque de gerações mais antigas, né, que a nossa, assim, que eu percebi isso comigo e com a minha turma, que entrou uma galera também buscando esse teórico prático, e eu cheguei a ouvir, não, mas vocês são artistas, faz que a gente pensa. Aí eu fiquei meio assim, oi? Mas Eu sou um boneco, né? vocês têm que ficar lá, deixa a academia aqui, a gente pensa, vocês fazem. E eu não aceito isso, assim, eu acho totalmente incoerente, porque assim, a nossa proposta, assim, a nossa pesquisa, nós somos um grupo de pesquisa que não está vinculado à academia, nada disso, é uma pesquisa de criação cênica, mas desde o início a gente sempre teve fases do processo em que a gente sempre focou muito na pesquisa teórica, pesquisa imagética, treinamento corporal, criação de jogos, preparação atorial e criação de cena. Então, assim, na verdade, são 3 etapas. Então, a gente não pode falar que é uma pesquisa só. Não que prática seja só, para mim a prática é muita coisa. Até porque, para mim, a prática ela E não a é dissociada prática da teoria. é a teoria, exatamente. Isso é muito Uhum, legal. Tem a ver com as outras, com as entrevistas que vêm pela frente. Eu tenho debatido muito isso com os colegas, acho que até por causa dos nossos corpos estarem enclausurados, né? Tem tido essa falta. E aí, às vezes, a gente lê muito e a coisa não elabora, né? Não uhum, faz uhum, sentido. Então, eu acho que uhum, por isso que esse tema está muito em alta, pelo menos nos meus círculos. E aí é muito legal que você falou disso tudo. Me lembra, eu trabalhei em HTE2 com a turma que era do segundo período, os encenadores do século XX, a gente trabalhou Grotowski, Meyerhold, né, em termos de história. E aí, como a gente vê um trabalho de treinamento de ator e de pesquisa cênica que hoje acho que a academia acabou compartimentando o saber e virando cadeiras, né? Tipo, fiz essa matéria, acabou. Fiz essa matéria, acabou, uhum, né? Os grandes pesquisavam a mesma coisa a vida inteira, né? Assim, a ideia é você continuar. Então, você acha que a ideia uhum, de ter a trupe é essa ideia de ter uma pesquisa continuada, que se desdobra, que evolui, que dá em outra coisa? Vocês fazem esse caminho? uhum. Então, a gente faz esse caminho, assim, como uma escolha de pesquisa. A gente, na verdade, todos os nossos espetáculos, até Condima, eles tinham em torno de 2 anos, assim, de investigação. Porque a gente descobriu em Donzelas, que foi a primeira peça, que surgiu como um esquete. Já o esquete, a gente não pensou assim, vamos criar... Não que isso seja errado, existe todo tipo de você dar um start na sua vida profissional e Criação. atuar, mas a gente não pensou, vamos fazer um esquete para um festival de esquete para, sei lá, ganhar um prêmio, alguma coisa assim. A gente queria montar um espetáculo e a gente decidiu fazer um esquete como parte do processo de pesquisa. Vamos experimentar essa célula cênica para conseguir investigar essas técnicas que a gente busca, porque a gente está avaliando técnica acrobática com inspirações de comédia dell'arte, tinha muita referência imagética, porque a gente tem esse processo também de estudar imagens, fotos, tinha questão de ser Nordeste, tinha muita coisa para estudar, então a gente sempre teve muito cuidado e muito respeito com o tema que a gente está tratando. Primeiro porque a gente, por ser um grupo de pesquisa, a gente nunca vai aonde a gente conhece. A gente quer ir onde a gente não conhece. Então, na primeira peça, poxa, a gente nunca fez comédia dell'arte, nunca estudou isso. A gente nunca tinha feito vivencialmente uma técnica acrobática. A gente não tinha tanta proximidade com a questão de toda a cultura artística do Nordeste. Então, por isso esse respeito, esse cuidado, não só com o tema que a gente está abordando, o respeito e cuidado com a linguagem que a gente vai tocar, que a gente ainda não tocou, e com o público que vai assistir essa obra que a gente está pensando em fazer. Então, em toda peça, era sempre algo desconhecido. Então, a gente naturalmente foi descobrindo que o nosso processo era em termos de 2 anos.
Só com o passar do Entendi. tempo que a gente foi, acho que descobrindo já os caminhos dos nossos corpos, toda a forma como a gente trabalha, a gente foi reduzindo esse tempo. E vocês começaram a trabalhar junto para montar a trupe, ou vocês já trabalhavam juntos em outras circunstâncias? Então, a gente se conheceu numa companhia de teatro infantil e que faziam espetáculos. A gente se conheceu lá, aí a gente se juntou para fazer a Cidade das Donzelas, mas a gente já Entendi. chegou a trabalhar junto com alguma coisinha ou outra, mas Mas aí não a tinha gente... uma intimidade dos corpos, assim, que hoje eu de fora acho que tem. Tem? Uhum. Não, tem muito. Tem muito. São 14 anos de trabalho juntos. Casamento. Só que o que acontece? O grupo em si, eles já eram amigos antes de eu chegar. Eu fui a última a chegar. Eles são de um Entendi. grupo, eles são de uma escola pública, isso é interessantíssimo falar. É uma escola pública aqui do Rio de Janeiro, do subúrbio, chamado Colégio Estadual Visconde de Cairu. E esse colégio, ele tem uma tradição de um grupo de teatro amador, formou muitas gerações. Não sei se você conhece o Teatro de Anônimo, que é uma companhia Gente, claro. que deve ter, enfim, 30 e poucos anos de existência. Eu tenho o livro deles de 25 anos e já faz um tempo que eu tenho esse livro, então pelo menos 30 anos eles têm. Isso, tem mais que isso. Então, assim, e saíram muitas pessoas de lá, isso é lindíssimo, sabe? Uma pena que o Brasil não dá valor a isso e acabou, porque o teatro foi, enfim, destruído lá. Isso, assim, quando eu estava A fazendo gente mestrado em discute muito isso 2015. porque a ideia doce menino é ser o grupo de teatro da escola, né? E Acho isso que é isso é lindo, muito porque legal da gente ouvir. não tinha a intenção de formar artistas, era um grupo de teatro amador dentro de uma escola pública. E, na verdade, a principal função do teatro ali dentro era o pertencimento, que é o que acontece assim, na fala da maioria das pessoas que, quando você conversa, que passaram por esse grupo de teatro amador. É o pertencimento, é fazer parte, é a cidadania, e é o acesso à arte, que é tão pouco valorizado, assim, principalmente no subúrbio. E lá saíram, assim, legiões de artistas, sabe, que trabalham no carnaval, trabalham no cinema, na música, não só no teatro, no circo, na dança, enfim. E na verdade, talvez a minha galera tenha sido uma das últimas, entendeu? Ali nos anos 2000 e pouco, que saíram de lá. Depois, já em 2015, quando eu fui lá, o teatro estava fechado, estava tudo acabado. Mas que eu Deus. acho que, como todos eles já trabalhavam juntos, menos eu, na verdade, os corpos já estavam total em sintonia, né? Entre si. Entendi. E eu rapidamente, tanto que todo mundo sempre pensa, parece que eu sempre fui parte. Não parece a hora que eu cheguei, sabe? Então, Legal. acho que a dificuldade em si era mais de explorar essa linguagem que ninguém tinha explorado antes do que a gente em si, assim, Da né? coesão do grupo. E aí vocês começaram a pesquisar acrobacia, então, em prol da montagem do Cidade das Donzelas, que eu assisti Isso, na época. isso. E eu não conhecia você, muito legal, né? É. Eu E a peça assisti tá porque eu viva fazia... ainda. A gente... vocês Com continuam Orlando. trabalhando ela? Eu fazia Martins com Orlando, aí... Uhum. Eu não sei, vocês foram para Martins, né? Eu acho que eu assisti na Martins. Não lembro. Ou tô doida. Pô, acho que a gente já fez sim na Martins. Faz tempo. Já não fizemos, lembro. teve até um seminário lá, a gente falou, fizemos sim. Tem E é muito legal tempo, também mas que a gente fizemos. registre aqui, né, que a Martins Pena é uma escola técnica estadual de teatro, onde muita gente que às vezes não tem condição de passar num vestibular consegue entrar para fazer, né, para estudar, para ser ator, cumprir um papel político importantíssimo Sim. na formação de atores e está sempre na pindaíba, né? A Martins está sempre resistindo e lutando para existir. Então é muito importante que a gente conheça e valorize, né? Mas aí, então você falou um pouco disso, que a acrobacia surgiu para vocês fazerem Cidade das Donzelas. E aí vocês foram estudar acrobacia, assim como comédia dell'arte e tudo isso. E aí você já me contou um pouco como que surgiu a trupe, que foram esses amigos, né, que saíram da escola, o que dá pra gente um quentinho no coração de pensar que plantar a semente na escola, como pode ser importante, né? Como Sim, pode reverberar. E aí hoje na vocês verdade, trabalham... Fala. Não, conta é aí só que eu falar gosto de história. porque como a gente experimentava toda essa questão acrobática, o Orlando, ele foi buscar uma formação, né? E ele é formado na Nacional de Circo. Então, assim, que foi também uma proposta nossa, assim, sabe? Ele tinha muita vontade, ele falou, eu vou
vou lá para estudar e trazer para a gente. Então, assim, ele foi um braço nosso para buscar essa formação, essa técnica, e aí acho que o nosso trabalho começou a ficar muito mais aprimorado, porque a gente passou a ter um artista formado na Nacional de Circo, junto com a gente, treinando Mas isso ele realmente. se formou antes de estrear a Cidade das Donzelas? Como é que Não, foi? não. Antes não. A gente treinava tudo intuitivamente. Intuitivamente, porque a Entendi. gente já tinha essa questão abusada, intrépida. Mas aí ele foi, buscou e a gente foi aprimorando. Então, Legal. a Que faz Donzela parte da está viva até pesquisa, hoje. né? Uhum. Ai, Sim, Donzelas é lindo, gente. Eu queria ver de novo, mas eu gosto muito daquele do Holocausto. também Muito gosto. lindo. Mas aí Colocando. vocês. Então, assim, essa ideia de um grupo onde cada um vai trazendo e se aprimorando numa área diferente para somar para o grupo, né? Isso é muito legal. Um do grupo Sim. foi estudar, né? E aí todo Uhum. mundo estudou, né? Uhum. Voou tudo aqui. Aham. Mas aí, hoje, então, vocês têm várias peças, vocês são uma companhia de repertório, podemos dizer. Sim, somos uma companhia de repertório e desde que começamos sabíamos disso, que queríamos isso. A gente queria ser uma companhia de pesquisa e queria ser uma companhia de repertório. Então, a ideia, até porque assim, você faz uma pesquisa tão profunda, de tanto tempo, eu não Para consigo acabar entender na assim, fazer uma temporada, né? peça, não tem sentido. Então, assim, Donzelas a gente já circulou muito, inclusive ano passado a gente foi para a cidade do Glauber, Espera Feliz, lá em Minas. A gente tá com a peça viva, com todas, né? Vivas assim para São circular. A quantas? gente são Fala pra gente os cinco nomes que fica peças. todo mundo esperto. É o Cidade das Tá. Donzelas. Cidade das Donzelas é o primeiro, Holocausto é o segundo, Morro da Ópera é o terceiro, Lavagem o quarto e Condima o quinto. Ah, eu perdi dois. Aí, a gente vai voltar a fazer Tem isso que vir para especial. Campos. Tem. Não, mas eu vou levar. Prometo. Promessa. Isso aí. E aí já sabe que já tem a licenciatura inteira na plateia, né, gente? Então já tá Já lotado. garantiu Já o público garante já. bilheteria. Eu só preciso disso, então tá ótimo. Só público. É. E Tá aí, bom. hoje vocês trabalham, então, queria só que explicasse um pouco, a gente tem vários alunos aqui da licenciatura que estão começando no mercado teatral, né? O mercado teatral do interior, você sente que é diferente? Você ficou aqui em Campos 2 anos, né? Deu para você sentir como que é o mercado de peça profissional aqui, ou você estava muito atarefada no IFE e não deu para ver isso? Olha, eu Isso. confesso que não deu para sentir isso, porque eu tava nessa loucura, assim, dar aula, volto correndo, eu não tive a oportunidade de viver tanto aí, sabe, a vida cultural e tal. Mas o que eu observo, assim, ao longo, não sei como é que tá agora nas cidades, assim, do interior e tal, é, que depende muito, obviamente, né, de uma iniciativa pública para que fomente formação de plateia. Eu acho que circulando pelo Brasil, a gente percebe que a gente está totalmente dependente, totalmente é muita coisa, mas assim, muito dependente do Sistema S, né, que é SESC e SESI, muito dependente. Na verdade, o que o SESC e o SESI fazem poderia ser muito mais ampliado assim por prefeitura, né, por investimento público de formação de plateia. Então, a gente às vezes vai em cidades assim bem pequenas e a gente percebe quando tem, gente, um investimento local, é lindo, assim, sabe? Toda a população sempre está sedenta por assistir arte, sempre quer ver, sabe? Então, assim, dizer que é supérfluo, que não é importante, que é um absurdo, assim, porque quando tem cidade que investe em formação de plateia, a gente vai toda a cidade para a rua assistir um espetáculo de rua, tem fila nos teatros, e assim, o SESC e SESI cumprem muito esse papel também com seus editais assim de circulação, de levar nas cidades mais longínquas, e você vê assim, plateias lotadíssimas, e isso é formação de plateia, né? Tem Sim. que ter investimento, tem que investir nos artistas locais, Tem que ter sabe? continuidade, né? Porque às vezes um
Um governo Isso. investe, aí o próximo corta, né? Aqui em Campos a gente vive muito isso, né? É, tem que Então ter não deu para você pesquisar continuidade. ainda, para você trazer a peça para Campos. Vamos ter que fazer a produção. Galera, já se organiza. Não, a produção eu deixo com vocês. Agradeço, obrigada. Dá para levar donzelas. A E Raquel é... estava perguntando aí qual peça eu vou levar. Vou levar donzelas. Pronto, Cidade das Donzelas. Pronto, tá decidido. É bom E que tem essa aí, questão acrobática forte aí. que é uma marca que você deixou aqui, né, pra gente no nosso curso, que é disso que a gente falou que ia falar, ainda não falei profundamente. Vamos lá. Mas eu só queria, assim, então, para finalizar, a gente falando da trupe, vocês hoje, então, vivem dos editais de circulação desses espetáculos. Bilheteria não paga almoço, janta? Não, Como é que é? dificilmente. Não. Já pagou. Assim, mas é porque é difícil. Porque o almoço era mais barato. O almoço já foi mais barato, mas assim, é difícil principalmente porque nos últimos anos a gente vem mergulhando num abismo sem fim. Por isso que eu falei, já pagou. Já tivemos esse momento. Tanto com relação a editais, investimento. Por exemplo, o último prefeito aí, não sei se pode falar o nome, pode, vale tudo? Internet? Crivella, já chegou dando boicote em edital, entendeu? Edital artístico. Então, é difícil. E, na verdade, não tem um trabalho de formação de plateia, por exemplo, forte, digamos assim, na cidade do Rio de Janeiro. É pouco, entende? Não dá Eu vazão. acho muito importante você falar isso, se o nosso público tem maior momentos que a gente vê a classe assistindo a classe. Direto. Direto, né? Só tem classe na plateia. Você travou um pouquinho para mim. Agora voltou. Melhorou? Então, é pensar como é que democratiza o acesso, como é que fomenta... O que eu ia falar é que se a gente está falando para vários licenciandos em teatro, né, é legal a gente reforçar que esse trabalho de formação de plateia é uma coisa que a gente pode fazer muito na escola, né? É um trabalho que é muito nosso. Porque você não vai formar em cada turma 40 atores, mas você vai formar 40 espectadores, né? Se você fizer um bom trabalho. 30? 30. Não sei se 40. Já tá ótimo. Raquel tá falando para falar do seu curso novo. Mas aí eu queria deixar um suspense para falar daqui a pouquinho. Olha a Juliana Longuinho entrando. Juliana será nossa entrevistada também, semana que vem. Queria fazer um suspense, porque a Nathalie está com curso. Se preparem, não vão embora, porque ela vai contar pra gente. Então, queria que você explicasse a questão de como que é a acrobacia. Você já falou que vocês gostavam de pesquisar, que vocês eram... Como que foi? Clara até registrou ali sua expressão. Intrépida, não sei o que lá, abusada. Intrépidos e abusados. Né? E aí vocês brincavam de testar, de conhecer o corpo, né, nesse sentido. E aí isso entrou na cena. De que forma? Por que eu tô falando essa pergunta? Antes, o nome da live ia ser, como que eu coloquei? Acrobacia não é enfeite. Sim. Porque eu tenho ranço da pessoa que faz uma peça sem graça, aí bota uma estrelinha pro negócio ficar divertido. Né? Umas coisas assim que não fazem sentido. E aí eu queria que você falasse, porque isso é muito lindo no seu trabalho, é uma admiração, né, minha, de espectadora do trabalho da trupe, de como vocês conseguem que a acrobacia ela seja um recurso expressivo muito rico. Ela não é um enfeite mesmo no trabalho de vocês. Isso é uma constatação. Agora eu quero saber como se dá esse processo, como que vocês enxergam isso. Então, esse acrobacia não é enfeite era um medo nosso, sempre foi. A gente sempre quis trabalhar com essa questão que é super técnica, né? Então, a gente sempre teve esse medo de não ficar... Olha o que eu sei fazer. Tipo, tô fazendo uma peça, olha, eu sei dar um duplo twist carpado. Tipo, essa não é a ideia, né? Então, a gente, na verdade, começa um processo que é muito rigoroso de treinamento e técnica. Então, naturalmente, isso enrijece a nossa vivência atorial, vivência de ator. Por quê? A acrobacia, ela, primeiro, envolve risco, envolve uma concentração e
e às vezes uma tensão na perfeita elaboração, até porque se acontecer algum problema você se machuca. Então, por isso que eu acho que é tão importante o processo, porque primeiro você tem que investir muito no treinamento, entender aquela técnica. Aí depois, quando você leva para a cena, é o segundo round do processo, porque você precisa conseguir fazer com que essa portagem ou acrobacia se torne indispensável para a cena. Quando ela não se torna indispensável para a cena, ela vira enfeite. Tá, mas é legal que você sabe dessa pirueta. E aí, sabe? Não está dialogando. Então, eu acho que, teatralmente falando, a acrobacia ela tem que ser uma das camadas do seu trabalho. Eu acho que a gente geralmente fazia um processo de estudo teórico imagético, depois vinha a questão de treinamento e preparação atorial, e vinha o momento de criação de cenas. Então é a hora que você pega todo esse turbilhão de conhecimentos e experimentações que você fez e joga para a cena. Mesmo assim, com todas essas camadas, quando a gente ia para a cena, nas primeiras passadas, era isso, tipo, vários enfeites, o que a gente faz com isso? Entende? Sendo que a gente sempre pensava em justificar, que eu falava aí com os meninos quando eu dava aula de técnica acrobática. Justifica, assim como você faz a cena. Você não vai andar, vou para a direita baixa porque o diretor mandou, aí vai igual um robô andando para frente. Então, assim, todo o seu deslocamento, toda a sua ação em cena, ela não é justificada? Você não tem várias camadas de intenção, de objetivo, do que o seu personagem quer em cena. A acrobacia, ela é mais uma ação cênica que você precisa ter um porquê de estar fazendo. Então, talvez pela complexidade dessa ação, né, porque ela é mais complexa do que uma caminhada, por exemplo, ela acabe tomando uma proporção menos orgânica, e aí é necessário que isso seja trabalhado tanto corporalmente quanto cenicamente para ir agregando no corpo e na cena, para ir como uma caminhada. Seria esse caminho, assim, que eu... Isso, seria isso, porque, por exemplo, quando a gente começou, a gente não fazia primeiro a acrobacia para depois, eu sei fazer esse movimento, é lindo, vamos ver onde encaixa, porque tem que ter ele que é lindo. Não, na verdade, a gente faz a cena, a gente entende a cena, entende o estado dos corpos, da vivência, o que está acontecendo ali, e a partir daí que você já está totalmente apropriado do que o seu personagem está vivendo, do que aquela cena está trazendo, aí você cria a movimentação a partir daí. É o que eu falo do indispensável. O que a cena pede? Não é assim, eu quero fazer isso que é lindo, eu vou botar. Porque senão você vai só pelo virtuosismo e pela plasticidade. E pode ter também. O virtuosismo e a plasticidade, ele tem na cena, só que como uma consequência daquilo tudo, e não como um objetivo. Né? O objetivo é a vivência. E ela vai passar pela técnica, pela acrobacia. Na verdade, quando a gente começou... o técnica versus organicidade era uma angústia minha de compreender esse processo, em que inclusive me levou como pré-projeto para pesquisar lá no mestrado, que eu gostaria de entender todos esses caminhos que a gente percorre nesses 2 anos, e esse versus técnica-organicidade permeia todos os trabalhos da trupe. Porque por mais que a gente entenda o que a gente quer e a gente escolha o porquê de cada movimento acrobático entrar, eles estão justificados, eles estão partindo da cena, partindo da minha ação e do meu jogo com o outro, com o que eu quero dizer enquanto personagem. Então, aí parte, a acrobacia parte disso. Mas mesmo assim, a gente justificando e sabendo o porquê ela está aí, e a relação e o jogo cênico ter trazido ela, a organicidade mesmo assim é difícil de vir. Não é tão simples, porque eu falei, uma acrobacia ela envolve todo aquele aparato técnico que você precisa, você tem que saber onde está o seu dedinho, mindinho, sua orelha, tudo ao mesmo tempo. Tem o risco, tem a velocidade, tem as diferenças de velocidade no momento que você dá um giro em cima do outro, e ao mesmo tempo você está em cena com todas as camadas do personagem em jogo, tem plateia, tem olhar, tem tudo isso, e tem um movimento que precisa de você dar acontecer. Pause na peça para você fazer aquele movimento com concentração necessária. Isso. O risco é esse. E é isso que tira a organicidade. Quando você fala desse pause, quando você vê, peraí, mas
Dá para saber exatamente quando isso acontece, né? É como se na cena você piscasse, né? Isso. Você sai. Então a ideia é que, na verdade, a gente superou isso. Qual o caminho de superar essa dicotomia técnica-organicidade? Repetição, treino, ensaio, sempre resgatar as outras fases da pesquisa, no nosso caso, assim, tá sempre em contato com a pesquisa teórica, a pesquisa de linguagem, o estudo temático, o estudo da obra como um todo, assim, o que essa peça quer dizer? O que eu quero dizer nesse momento? Para não virar uma execução, né? Exatamente. E quanto mais você investe nisso, na repetição mesmo, no treinamento, mais vai deixando de piscar, mais você fica assim, porque quando você gira, você já está completo, assim, você está com todas as camadas ali, então não é a Nathalie ali, olha o que eu sei fazer. Não que isso aconteça sempre, claro que, tipo, nem... Quando a gente está em cena, obviamente, pode piscar. Eu tenho 100% sempre a presença não pisca, absoluta. Vocês são incríveis, por isso que eu queria falar disso. E olha só que louco, eu não sabia que essa era a sua pesquisa de mestrado, mas como espectadora da trupe, fã, isso sempre foi o que me chamou a atenção, de vocês conseguirem fazer isso. E outra pergunta que eu tenho, que é sobre isso também, é porque assim, o circo é basicamente isso, né? Vai alguém lá e mostra o que eu sei fazer, né? Basicamente, e eu lembro de algum professor, e eu não vou lembrar quem, que é muito chato a gente não dar o crédito, mas faz muito tempo. Alguém falou, o circo é o inacreditável e o teatro é o crível. Então você justamente precisa fazer, mesmo que você faça uma acrobacia no teatro, você precisa parecer que aquilo ali é super natural. É o contrário do circo. No circo você quer mostrar que aquilo é incrível. E aí vocês estão juntando essas duas linguagens, do que é super crível com o que é inacreditável. E aí isso é lindo de se ver, tem coisa que é mais difícil de falar do que de fazer, não que seja fácil de vocês fazerem, mas eu acho que é difícil da gente explicar como que é o incrível com o crível juntos, né? Mas você entende que o que vocês fazem está na fronteira com o circo, ou só bebe no circo? É circo? Ou é teatro com circo? Essa questão do hibridismo, como que vocês entendem? Peguei pesado? Não. Não. Olha, a questão do hibridismo, eu acho que é meio que uma característica da nossa mesmo. Assim, acho que de todo mundo. Na verdade, do teatro. Do teatro. Porque difícil você tentar Bia, delimitar você não um ri limite. Dela não, Bia. Eu boto a menina na corda bamba, a Bia vai lá e ri. Olha só. Meu Deus. Então, olha só. Eu acho que falar em limite, quando a gente está falando de arte, é complexo, né? Porque onde acaba cada linguagem? Eu acho que é meio complicado. Então, assim, diversas vezes nos nossos processos a gente vai beber nas artes visuais, na dança, no circo, na música, em várias vertentes, e vai botar um mix ali, botando todas as linguagens para dialogar mesmo. Então, não é circo o que a gente faz, né? Mas, na verdade, circo também, quando a gente fala em circo, é muito amplo, né? Porque o circo, ele tem a palhaçaria, tem a técnica acrobática de solo, tem a acrobacia aérea, tem malabares, tem contorcionismo, tem mágico. Já teve até animais, né? Explorados, não tem mágico, ainda bem. Mas, assim... Verdade. Então, eu acho que a gente bota para dialogar a técnica acrobática de solo. A gente se apropria de alguma forma dessa técnica e bota para jogar e dialogar com o teatro. É isso que a gente faz. Isso é muito legal, porque quando você pensa nos encenadores, né, atuais ou de antes, você sempre pensa assim, a marca desse é a cenografia. Ué, mas cenografia não é teatro, é artes plásticas. A marca desse é a acrobacia. Ué, mas a acrobacia não é teatro, é circo. A marca desse é a musicalidade. Ué, mas essa música não é teatro. Então, tem a ver com o que o André Rodrigues, né, estava conversando no nosso grupo lá, que ele falou, será que o cerne do teatro é não ter cerne? Né? Justamente o diálogo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a gente ser uma cultura antropofágica, né? Apesar de que isso é o cerne do teatro mundo afora, né? Então, enfim, gente, devaneei, desculpa. Mas então, para terminar, porque eu prometi que iam ser entrevistas curtas para as pessoas depois acessarem, que eu acho que é muito legal que sejam
Sim. acessíveis. E aí, recorde de público, temos 30 pessoas. Vou só ler aqui rapidinho que as pessoas falaram, que é interessante, porque me falaram que é muito feio quando você faz uma live, deixa o comentário e não lê o comentário das pessoas. Eu não li quase nada, eu não consegui. Não, mas você estava falando, eu que tenho que fazer isso, É. mas eu não tenho capacidade. Agora eu estou entendendo porque que as pessoas não fazem. Primeiro que eles vão ficar te cobrando de trazer o Cidade das Donzelas. Tati está Eu vou falando levar. que um dos papéis importantíssimos da escola é a formação de plateia, que a gente estava falando antes. E Yara estava fazendo da importância de divulgar o trabalho e a arte em geral para não morrer. Mas eu não lembro mais o que a gente estava falando nesse momento. Raquel falou de entender o corpo como uma plasticidade específica, com uma plasticidade específica, a questão da acrobacia. E Arthur, acho que é Arthur, FSSG, pela foto, acho que é Arthur. A acrobacia vai virando dramaturgia. Ah, muito legal. E ele falou, lindo demais isso. Lindo demais mesmo, né? Quando a acrobacia, ela vai criando a dramaturgia de dentro, né? Muito bonito você narrando isso pra gente. Tem Bia rindo de mim, lembrando muito das cenas do Condima com esse rolê aí do inacreditável e do crível. Arthur falou também. São muitas caixinhas, que Ellen falou dessa questão da gente, né? O teatro é feito de muitas caixinhas. Eu acho que o problema é que a gente enfia as coisas nas caixinhas, na verdade, né? Porque a gente já é uma cultura compartimentada, né? Que a gente separa arte, educação, trabalho, religião, que em muitas culturas são uma coisa só. E aí, dentro de uma arte, a gente quer ainda separar mais ainda. A gente tem muita mania de separar, né? É muito Verdade. uma coisa ocidental demais, né? Utilizar as ferramentas. E aí tem muitas declarações de amor para você, deusa suprema, maravilhosa, linda, incrível, saudade, respira na dor. Ah, É o quê? poxa. É um meme seu, respira na dor? Gente, faz uma figurinha. Era na hora do treinamento acrobático. É para Que é não muito... desistir. Respirando a dor, porque dói mesmo, né? Viver dói, gente. Viver dói. E fazer Vamos acrobacia seguir. dói um pouco mais do que É a um pouco vida mais. sem a acrobacia. E aí agora, fala pra gente o que você está fazendo pra gente chegar na cereja do bolo. Então, no momento, acho que algumas pessoas já viram aí no Instagram, divulgando uma escola online, entendendo esse momento aí de quarentena, isolamento, que a gente está tendo que se reinventar com coisas inimagináveis, né? Então a gente, né? É muito louco isso. Mas a gente está nesse momento se revendo e tentando buscar novos caminhos nessa nova era para continuar dialogando sobre arte, fazendo arte, separados, mas juntos, né? De alguma forma, online. E então a gente está criando uma escola chamada Janelas para a Arte, que a janela é a tela aí do nosso celular e computador, né? Nesses momentos difíceis. E então a gente está oferecendo 10 cursos assim online Muito legais, todos muito legais. com temáticas variadas. Com pessoas e a gente super capazes, eu adorei o time. Você conhece alguns ali, né? Então a gente tentou assim juntar uma galera que a gente conhece o trabalho, confia muito no trabalho e juntou nessa escola. São 10 cursos que a gente está oferecendo inicialmente, no período de um mês, que vai ser o mês de julho. E a nossa ideia era, na verdade, oferecer uma capacitação para quem já é estudante de arte ou já trabalha com isso, e também oferecer um primeiro contato. Então, assim, tem módulos bem iniciais, assim, para quem busca uma nova forma de conhecer coisas nesse período. Porque esse período tem sido muito assim, né? Tem muita gente Uhum. experimentando coisas novas, então é uma oportunidade muito Coisas legal. que nunca fez, né? Então, assim, tem gente, eu sempre quis fazer um curso artístico, de alguma coisa. E aqui a gente tentou pensar num leque, assim, variado de atividade, desde construção de bonecos, escrita de texto, direção, uso de câmera. E né, começa quando o curso? Começa na primeira semana de julho. Aí vão então, ser gente, 4 ainda dá tempo semanas. de se inscrever. E é bem E tá curtinho, assim, barato são 4 até encontros. demais. Tá muito eu barato, chamo de gente. semi-gratuito. Semi-gratuito, Semi-gratuito. muito semi-gratuito. Então, assim, não tem desculpa. Eu acho que é super importante aproveitar esse momento para, né, se capacitar ou para se jogar, fazer uma coisa que você não faria,
né, em outro momento. Às vezes dentro da arte mesmo, né? Quem já é do teatro, E vai fazer em fazer outra área. Muito algo legal. que não fez. E uma para a galera aí que é de licenciatura, que é interessante, é o curso que a Bia está oferecendo, né? Que é de pensar o teatro e a educação nessa época virtual, né? Tem muita Ai, gente que gente, está tenho dando medo. aula, que Muito. está dando aula. A Bia, por exemplo, ela segue dando aula na escola, que ela dá aula online, semanalmente. Então, você cria estratégias, né? Então, a ideia é pensar estratégias do Compartilhar, ensino. né? Os grupos de faculdade, dos amigos de faculdade, são todos só isso. Todo mundo falando, tô fazendo É, assim, tô fazendo assim. Então é muito é, legal juntar para pensar, que várias pensar cabeças pensam juntos. melhor que uma, né? É na Com certeza, segunda que não é semana fácil, de né? julho. Não é na primeira semana, Não, é na segunda. Bia é, falou aqui, começa no ó. dia 6. Começa no dia. Isso aí, Bia, obrigada. tô sabendo ler. Então, todo mundo que tá com saudade de Nathalie, que fica falando aqui que tá com saudadinha, vai ter que fazer o curso agora. Ninguém mandou, tá tudo escrito aqui no comentário. E A eu hora é vou essa. obrigar a todos. A hora é essa. Eu quero Não precisa fazer a agradecer. minha, não, gente. Pode escolher outras que eu Pode deixo. fazer dos Tem coleguinhas, 10, tá? Ela que não eles é podem se sentir ciumenta. pressionados, né, tadinhos? Aí quer É, eu fazer o de só tô boneco, não quer fazer. obrigando. E Eu o não sou combo muito 2? Faz duas. democrática. É, faz a de Que Nathalie isso. e a de outra pessoa. Pronto, Não, tô brincando, tá mas é muito perdoado. legal a gente ver o carinho dos alunos com você e de nós também, né, colegas, a gente já tá morrendo de saudade. Então essa live foi quase uma desculpa para manter você perto, para gravar você no, né, no projeto que é da licenciatura e você ficar gravada conosco para sempre. Mas quando as coisas voltarem, eu tenho fé que o mundo vai voltar ao normal em algum momento. Vai A voltar. gente vai te trazer aqui porque a gente não vai desistir. Igual a gente fica perturbando Tatiana, as pessoas que deixam uma marca positiva, elas a gente não deixa embora nunca. A gente acaba Obrigada. voltando. Exatamente, Eu que... você é. já era. Ô, Maria, eu queria agradecer a você, né, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui nessa troca que eu adorei. Brincar de live. Brincar de Adorei live, que eu não brincar de tinha live. brincado ainda, nunca brinquei de live. E Raquel também, queria agradecer. E agradecer todo mundo que está aqui, gente, porque eu fui tentando ver, mas eu Tem falando fiquei com muita dificuldade de gente. ver. Só que eu já vi um monte de gente aqui, um carinho por todo mundo. Eu tô morrendo de saudade real. Na quarentena eu mergulhei em várias saudades. Eu ficava, ai meu Deus, que saudade do IFE. Fiquei caminhando mentalmente pelos corredores e contando a galera. E eu tô morrendo de saudade. E quando passar isso tudo, eu vou certamente fazer uma visita aí em Ai, que Campos para bom. matar a Foi muito saudade de bom. todo mundo. Só Obrigada, gratidão que gente. somos. Estamos com o coração um pouquinho mais quentinho de estar junto. Um beijo enorme. Se cuida para ficar bem. Que a senhora Vocês tem aquele também. negócio de respiração. Fica trancada em casa, pelo amor de Deus. Aquele negócio de bronquite. Mas eu tô Negócio de trancada. Não bronquite. sei nem o que é Sabia que rua tinha mais. alguma coisa. Você fica trancado aí. Bronquite. Tô trancada. Um Mas beijo. tô bem. Se cuidem. Adorei, Muito gente. bom. Obrigada Saudade a de tudo. todos. Vocês são a melhor plateia. Amei. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.